Hoje eu vou conversar com o Lucas Bittencourt. Ele atua como Country Manager aqui no Brasil, né, pela 37 Signals. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Tudo bem, Lucas? Obrigado aí por aceitar o convite. Fala, Edu, tudo certo? É isso mesmo, assim que se pronuncia e, pô, eu que agradeço, enfim, pelo convite, por estar aqui para mim, um prazer, uma oportunidade incrível de estar falando com essa galera aí super qualificada. Boa, boa. E antes da gente começar o episódio de fato, queria pedir para você contar um pouquinho melhor, né, sobre você, para quem estiver ouvindo aqui ou assistindo a gente e te conhecer um pouquinho melhor. Boa, vamos lá. Cara, tem uma trajetória, acho que um pouquinho peculiar aí, meio errática, mas, bom, eu sou o Lucas, tenho 31 anos, sou carioca, nascido e criado aqui no Rio. É, Cara, eu empreendo desde que eu tenho, sei lá, 17 anos de idade. E eu nem sei explicar o porquê, mas quando eu era moleque tinha essa vontade de começar um negócio e tudo mais. Comecei vendendo camiseta e isso acabou tomando uma proporção que eu não esperava na minha vida. Mas tentando encurtar um pouco aí essa história. Cara, entrei na faculdade de engenharia aqui no Rio, fui estudar na UFRJ com uns 18 anos. Conheci meus sócios lá nos corredores da faculdade. Lá em 2011, 2012, descobri que era startup graças ao ecossistema lá do fundão, né, da FRJ. E a gente, enfim, eu e meu sócio começamos a trabalhar junto numa startup lá em 2011, 2012. Em 2015, no final de 2014 para 2015, a gente começou a nossa startup, que o nome era Tuts. Era basicamente uma plataforma onde a gente ajudava artistas independentes a venderem as artes digitais em produtos físicos. Então, de maneira mais prática, se você quisesse fazer, por exemplo, uma marca de camiseta, quisesse criar uma loja, vender alguns produtos de alguma coisa que você gostasse, você entrava lá na nossa plataforma, se cadastrava, subia seus arquivos digitais, a gente produzia essas peças e enviava para o cliente final, enfim, ganhava uma parte dos lucros aí, todo mundo saia feliz. Cara, a gente começou bootstrap na garra, literalmente no fundo do quintal da casa dos pais do meu sócio, na zona norte aqui do Rio, lá na Vila da Penha. Acho que o oposto de uma coisa glamourosa nessa jornada. Mas fato relevante aí, cara, bateu um monte de cabeça, fez um monte de coisa. Final de 2019, a gente foi adquirido pelo Grupo Reserva, a marca de moda, né, que depois foi adquirida pela Arezzo. E a gente lançou uma unidade de negócio dentro do grupo que se chama Reserva Inc., que é basicamente uma plataforma de e-commerce com a operação verticalizada ali, né? Então a gente ajuda empreendedores e empreendedoras a criarem suas marcas de moda lá dentro e usar toda a infraestrutura da reserva, depois que virou do grupo ali da RCO da Arezzo, né? Nessa jornada toda, sempre joguei nas 11, né? Fiz um pouco de tudo. No começo fazia o que talvez fosse conhecido hoje como growth, mas não tinha esse nome, então era meio que marketing digital, essas coisas. Lá para 2017 acabei me envolvendo mais com produto e fiquei, enfim, mais envolvido na formação de times de produto, numa cadeira ali de product management mesmo, enfim, liderando essa cadeira no tempo. No final de 2022, depois de uns 2 anos e meio com o negócio lá dentro da reserva, né, com a Inc crescendo e tudo mais, saí, fui tocar o time de produto de uma startup early stage chamada NG Cash, e aí fui para um mundo um pouco diferente, VC Track ali, tinha recebido um dos maiores seeds da América Latina, com fundos incríveis como a A16Z e Monax liderando, criar uma solução de banking para a geração Z, um desafio bem grande, assim, numa indústria super competitiva. Então, para mim, foi muito engrandecedor, assim, tive a oportunidade de liderar produto lá, montar o time de produto praticamente do zero também. A gente fez projetos incríveis, lançamos cartão, viramos emissor direto da Mastercard, participamos da roda do Pix, lançamos uma solução de compra e venda de cripto, enfim, coisas bem complexas no ambiente regulado. E aí, cara, no finalzinho do ano passado, rolou essa oportunidade, completamente por acaso, de entrar como Country Manager para o Brasil aqui na 37 Signals, numa história também um pouco engraçada. Eu vi um tweet do Jason Fried, que é o CEO aqui da companhia, e ele falando que estavam querendo experimentar o modelo de Country Manager, estavam em dúvida entre algumas regiões, estavam em dúvida entre Brasil, Indonésia e Índia. E aí, cara, vi isso, mandei um e-mail para ele na cara de pau. O e-mail dele é público em alguns posts aí que ele escreve. Escrevi para ele, contei minha história, rolou um match ali e caí de paraquedas aqui na primeira vez que existe algo do tipo dentro da 37 Signals e que para mim é um sonho, assim. Bom, já que estamos falando aqui mais para tech leads e, enfim, pessoas desenvolvedoras, né? Acho que a galera deve conhecer um pouquinho da história do Basecamp da 37 Signals, mas eu já conhecia e acompanhava desde 2010, desde que eles escreveram o Rework. Sempre tentei usar muitos dos princípios, das filosofias de trabalho
enfim, dos meus times, das empresas que eu toquei. E tá aqui hoje, do lado dessas lendas, trabalhando com Jason Fried, com DHH, às vezes a ficha nem cai, assim, quando eu vejo que estão trocando mensagem com o DHH, é meio surreal pensar que ele parou para me responder. Mas o desafio, só para tentar resumir aí tudo, o desafio como Country Manager é basicamente expandir a presença do Basecamp no Brasil. Então, bom, falando da 37 Signals também, para quem não conhece, cara, 37 Signals é a empresa que fez o Basecamp. Basecamp é um SaaS aí pioneiro, começou em 2004, nem o termo SaaS existia ainda. É basicamente uma ferramenta de gestão de projeto, né, gestão de fluxo de trabalho. E os fundadores são famosos aí na indústria por serem, enfim, acho que pessoas muito eloquentes e com opiniões singulares sobre vários assuntos, né? Então, assim, é uma empresa muito única, com uma cultura de trabalho incrível, uma empresa que trabalha remoto desde 2004, completamente distribuída. Hoje somos 70 pessoas em 17 países, 7 fusos horários, e tudo funciona, cara, muito bem, de maneira assíncrona, enfim. É bem especial, assim, daqui, e as pessoas são incríveis e constroem produtos mais incríveis ainda. Então, enfim, tentei falar um pouquinho de tudo aí, de quem sou eu e aonde eu estou agora, e acho que o resumo da ópera é: Basecamp agora está no Brasil, com presença oficialmente, com pricing em reais, e experimentem. Fazer o jabá. Deve ser uma experiência bem interessante, realmente, né? Então, quem é de tecnologia muito provavelmente conhece o DHH ali. Se concorda ou não, não vou entrar nesse mérito, Exato. Fala, mas muito provavelmente conhece. Mas, bom, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui sobre o ShapeUp, né? Que é o, não sei se eu chamo de método, de framework, enfim, acho que você vai conseguir clarificar aqui melhor. Mas é a forma que como o Basecamp funciona, né? Como vocês se organizam e tal. Eu queria pedir para você só dar um overview sobre essa forma de trabalhar para quem estiver aqui acompanhando a gente entender mais ou menos do que se trata. Boa, beleza. Cara, o ShapeUp, enfim, eu acho que a gente acaba chamando de framework, mas pode chamar do que você quiser. Mas é basicamente uma descrição da nossa forma de operar, né? A forma que a 37 Signals constrói produto, desenvolve produto, né? Então, assim, é um framework, ele é composto ali por várias, talvez, boas práticas, um apanhado de ferramentas. Eu acho que o mais interessante aqui é que serve como uma alternativa para o Scrum, enfim, para o conjunto de metodologias ágeis aí normais. Eu acho que quase que já vem como padrão em muitas das empresas, né? Mas, no fim das contas, você pode, obviamente, pegar isso e adaptar os processos, enfim, as sugestões que a gente dá ali para a sua realidade, né? Então, o ShapeUp acabou sendo publicado como um livro em 2019. Quem escreveu foi Ryan Singer, que trabalhou aqui na 37 Signals durante 17 anos. Foi um dos founding fathers ali do Basecamp, era uma das 3 pessoas no time inicial do Basecamp. Então, a gente tentou destilar nesse livro ali justamente a maneira como a gente enxerga desenvolvimento de produto e principalmente explicando para as pessoas como a gente faz aqui. E aí, para mim, assim, particularmente, eu acho muito interessante porque acho que é uma alternativa um pouco revigorante ao padrão da indústria. Então, muitas vezes, e aí falando por experiência própria, né, quando você se depara com alguns problemas ali, algumas dificuldades, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, ao rodar o Agile normal, né, ao rodar o Scrum e suas variantes ali, às vezes a sensação que eu tinha que as alternativas eram todas iguais, né? Então, assim, muitas vezes, beleza, vou adaptar, vou pegar um outro framework aqui, e na verdade era a mesma coisa com outra roupa, talvez, né? E eu acho que o ShapeUp é uma alternativa interessante porque traz algumas premissas muito diferentes. Então, tentando resumir um pouquinho, para não ficar tanto no suspense, assim, né? Algumas dessas premissas, eu acho que uma das mais fortes, assim, mais marcantes, é que os ciclos de trabalho, né? Então, talvez as sprints, como são conhecidas normalmente, os ciclos de trabalho básicos são de 6 semanas. Aí, obviamente, de novo, isso pode ser adaptado, isso vai para cada um, mas isso parte de uma premissa que eu acho interessante, de que você faz o trabalho, por exemplo, quebrar o trabalho em ciclos de 2 semanas, são ciclos muito curtos, que você não consegue ter tempo de construir algo significativo. E geralmente, se você está pensando num projeto um pouco mais de longo prazo, né, numa construção um pouco maior, você acaba fatiando ela em vários ciclos pequenininhos, e quem está trabalhando nesse ciclo efetivamente, né, perde um pouco da noção de onde é a linha de chegada, quando é que isso acaba. Em contrapartida, se você está trabalhando num ciclo muito grande de 6 meses, 1 ano de desenvolvimento, cara, fica muito difícil de você se adaptar, né? Assim, fica difícil de você descobrir ao longo do caminho se você está realmente construindo a coisa certa. Então, isso vai muito contra os princípios de agilidade de maneira geral.
E 6 semanas parece que é um sweet spot ali, é um ponto intermediário que faz muito sentido, porque ele é grande o suficiente para você construir algo significativo, né, para você realmente conseguir fazer uma entrega que vai agregar valor para o cliente final do outro lado, que não seja só uma corrida ali que você acaba muito rápido, enfim, e tem que torcer para você conseguir empilhar várias corridinhas dessas e construir algo significativo. E, ao mesmo tempo, ele também é curto o suficiente para que no começo, na primeira semana, você já consiga ver um pouco a linha de chegada, né? Você sente a pressão do prazo se aproximando. Então, enfim, eu acho que 6 semanas foi um número mágico aí que a gente acabou convergindo aqui dentro depois de muito experimento e é o que a gente pratica, né? Então, basicamente, a gente faz ciclos de 6 semanas de desenvolvimento. A gente também tem uma prática um pouco diferente, que são os cooldowns, né? Então, entre esses ciclos de 6 semanas, tem um cooldown, que é... Não sei qual seria a melhor tradução para isso, mas talvez seria, entre muitas aspas, descanso, mas talvez descanso seja um termo terrível para isso. Mas é um período mais livre ali entre esses ciclos, então são ciclos de 6 semanas com cooldown de 2 semanas, onde a ideia nesse cooldown é justamente tirar o time, né, as pessoas que estão nesse trabalho do ciclo, dessa dinâmica esmagadora e dessa pressão de preciso construir algo com esse boxe de tempo aqui, né? E o que é muito interessante é que esse período de cooldown, geralmente, onde se promove muita autonomia do time, onde as pessoas ficam livres para, por exemplo, trabalhar débito técnico, resolver alguns bugs, enfim. Os devs e designers ficam livres para fazerem melhorias que sempre quiseram fazer, né? Só para tentar resumir, acho que acabei já entrando em alguns detalhes demais ali, mas basicamente o Shape-Up ele parte da premissa de você tentar passar para o seu time projetos e não tarefas muito pequenininhas. Então, o processo de shaping é o processo onde você descreve e tenta trazer muita clareza para qual é o escopo, qual é aquele pedaço de trabalho que o time vai trabalhar. Então, tem toda uma etapa aí da dinâmica que é o shaping desse escopo. Então, pessoas dedicadas para definirem o que vai ser trabalhado. E aí tem uma etapa chamada de bedding, que é onde você escolhe quais desses projetos você vai trabalhar. E tem o building, finalmente, que é quando esse pedaço de trabalho é passado para um time que vai desenvolver, vai construir, enfim, e vai tornar aquela solução em realidade, né? E aí tem várias dinâmicas aí no meio, eu acho que dá para ficar falando horas aqui sobre isso, mas a grosso modo é uma maneira, acho que super interessante de promover a autonomia ali dos times, das pessoas que participam desse processo de shaping, que geralmente são as gestoras, também estarem um pouco mais próximas ali do processo de desenvolvimento e guiando a estratégia ali da companhia, enfim, o desenvolvimento de produto, né? E aí tem várias peculiaridades, eu acho que talvez o mais interessante também é que a gente trabalha com times muito enxutos e muito pequenos, então os times que trabalham no ciclo são de no máximo 3 pessoas, geralmente é um designer e 2 desenvolvedores. Enfim, acho que é por aí, dá pra gente puxar muitos e muitos fios. Uhum. Boa. E tem até um comentário que eu queria fazer aqui. Isso, obviamente, não é do ponto de vista de alguém que já experimentou, mas é mais vamos dizer assim, eu imaginando como que a coisa acontece. Porque, assim, uma das atividades mais difíceis que eu já percebi na minha carreira toda, assim, de todas as equipes que eu participei, acho que nenhuma delas foi excepcional nesse ponto que eu vou falar agora, que é fatiar entrega. Então, quando você chega para uma equipe, para as pessoas que estão ali trabalhando, fala assim, então, a gente tem essa entrega grandona aqui, vamos fatiar em pedaços pequenininhos, que cabem em 2 semanas, a gente vai construindo uma por cima da outra, né? Vai entregando, aprendendo e tal, até que a gente chega no ponto que a gente vai estar satisfeito. Na teoria, isso é muito bonito. Só que, como fatiar é um negócio muito difícil, então o que acaba acontecendo que eu percebo para fazer essa entrega grandona, cara, vamos fazendo aqui, vamos fazendo o primeiro sprint, aí vaza para a segunda, aí vaza para a terceira, para a quarta, quinta, a coisa vai, tipo, sabe, virando uma bola de neve, você não consegue, ou demora muito tempo para chegar lá na ponta, porque você vai acumulando isso, você aceita a ideia de não ter uma entrega, vamos dizer assim, pronta, entre aspas, pronta, né, pelo menos parte dela, no final da sprint. Então você se acostuma com a ideia de uma coisa vazar para frente, Cara, depois a outra e tal. exato. Agora, quando você fala de 6 semanas, fatiar talvez já não seja mais tão difícil, porque o tempo é maior, mas ao mesmo tempo ele não é grande o suficiente a ponto de você relaxar, como você comentou, como se fosse um ano. Então, eu acho que é interessante essa sacada de você criar um tempo maior ali, porque isso facilita justamente a parte de fatiar, né? Que normalmente, pelo menos na minha experiência, uma das partes mais difíceis ali quando a gente vai, de fato, escolher o que a gente vai fazer do produto e como que a gente vai, de fato, entregar aquilo. Cara, esse ponto que você tocou é muito interessante, assim, porque é também uma das coisas que, enfim,
uma das premissas ali, eu acho, na construção do que foi o Shape Up, assim, né? Então, um grande entendimento que a gente teve aqui ao longo de muitos e muitos anos desenvolvendo produto, né? E, cara, eu compartilho muito disso também da minha experiência, e você acho que acabou de trazer também um pouco aí do seu lado, mas essa noção de que a gente é muito ruim em estimativa, né? Então, assim, acho que o ser humano, de maneira geral, é muito ruim em estimativas, e a gente, quando está falando de desenvolvimento de software, a gente é, cara, terrível. E grande parte do trabalho, eu acho, de gestão de produto ali, né? Enfim, o trabalho dessa gestão de sprints tradicional, como a gente conhece, é construído em cima de premissas de estimativas ali, né? Então, aqui no ShapeUp a gente trabalha muito mais, a gente tenta sempre puxar para o conceito de apetite. Então, ao invés de a gente tentar estimar o quanto de tempo ou de esforço que uma tarefa vai demandar, a gente muda um pouco a dinâmica e tenta pensar, cara, qual o apetite que a gente tem de investimento nessa tarefa ou nessa solução, né? E pode parecer uma bobeira, assim, mas quando você está falando de estimativa, você está tentando responder a pergunta de quanto tempo você acha que isso vai demorar para ser feito, né? Enquanto quando a gente está falando de apetite, a gente está respondendo a pergunta de quanto tempo a gente está disposto a gastar com essa iniciativa ou com essa solução, né? Então, é um pouco a ideia de tentar deixar o tempo fixo, né? E aqui, quando eu estou falando tempo, pode se traduzir na sua cabeça como custo daquilo, né? Então, de alguma forma ou de outra, é recurso. Então, você tenta deixar o tempo fixo. Então, cara, você tem 6 semanas para construir. A gente tem esse problema aqui. Qual o apetite de tempo que a gente tem para investir nesse problema, né? Então, vamos tentar fazer o escopo encaixar nessas 6 semanas aqui. Porque meu apetite maior que seja vai ser no máximo 6 semanas, né? Então, grande parte desse processo de shaping que eu estava explicando ali, que é tentar definir o escopo muito bem antes de você passar para o time, é essa tentativa de tentar fazer encaixar, né? Um problema, uma demanda dos clientes, algo nessa linha, nesse apetite de, por exemplo, 6 semanas ou até menos do que isso, né? Então, uma analogia muito boa que o Ryan Singer, que escreveu o livro do Shape Up, inclusive, quem tiver curiosidade sobre qualquer uma dessas coisas, recomendo muito buscar o livro, está aberto, é disponível na internet, e é gratuito. Ainda só tem em inglês, mas em breve traremos aí para o português do Brasil. Mas uma analogia que o Ryan Singer faz muito boa é que ele fala, imagina que a gente está saindo para jantar, né? Quando a gente está falando com o escopo fixo, e é muitas vezes isso que a gente faz no Scrum normalmente, né? Então você tem lá o escopo, a pessoa pega e fatia esse escopo em várias tarefas para encaixar nas sprints. Então o escopo está fixo. Se a gente estiver falando de sair para jantar, nosso escopo pode ser, vamos jantar um bife. E quanto é que você vai pagar por isso, né? Então, no caso do jantar, você vai pagar dinheiro, mas no caso de desenvolvimento, você vai pagar com tempo. O custo é whatever it takes, né? Custe o que custar. Então, o que você vai fazer, efetivamente, é exatamente isso que você falou. Você vai quebrar esse escopo para caber numa sprint. Se não couber nessa sprint, beleza, você vai jogar na próxima e você vai concatenando várias sprints. E no fim do dia, você não tem muita noção do quanto aquilo está realmente te custando, né? Você pode acabar demorando 2 sprints ou 4 porque você estimou mal o esforço daquelas tarefas. E a gente sabe que quando você pensa numa coisa na sua cabeça, na teoria, é muito bonito, mas quando você pega para fazer, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento de software, cara, acontecem N intercorrências, N coisas inesperadas, complexidades, tem que fazer update ali de uma gem, alguma coisa, uma biblioteca, enfim. Todo mundo sabe que quando você pega para fazer, você descobre um monte de coisa e não é tão simples quanto que foi mapeado, né? Enquanto que se a gente estiver falando do apetite, né? Então, a gente tenta travar ali o nosso custo, né? No caso, o custo ali seria o tempo. Então, ao invés da gente falar, vamos sair para jantar e vamos comer um bife, a gente fala, cara, vamos sair para jantar, a gente tem R$ 20 aqui. Com esse dinheiro a gente pode comer uma pizza, um bife, um peixe ou qualquer outra coisa, sabe? E esse trabalho é justamente o trabalho de tentar adaptar o escopo ao seu apetite, né? Então, cara, o seu problema é sair para jantar. Beleza, você pode estar querendo bife por algum motivo, mas talvez uma pizza hoje resolva, né? E isso cabe dentro do seu apetite. Enfim, falei um pouquinho demais aqui, mas acho que é uma premissa muito interessante, assim, da visão que levou à construção, né, do framework, enfim, que fez o ShapeUp ser construído aí, né? E justamente por esse tipo de questionamento, né, por esse tipo de premissa, que eu acho que é uma alternativa revigorante aí ao que a gente tem hoje
no mercado. Não acho que é a resposta para todos os problemas, tá? Também não sou pregando que é isso, mas eu acho que tem muita coisa interessante que justamente você pode pegar e adaptar para sua realidade. Total, total. Acho que a grande ideia é justamente essa, né? E um ponto que eu queria entender quando você está comentando de apetite é o seguinte: dentro dessa, vamos dizer assim, quando vocês estão analisando de fato o apetite para fazer uma certa entrega ali, vocês levam em consideração também o risco que ela traz? Porque, assim, invariavelmente vocês vão fazer apostas ali, né? Com o tempo. Algumas coisas, vocês, pô, isso aqui a gente tem uma segurança grande que vai trazer valor, isso aqui talvez nem tanto. Risco também faz diferença ali? Faz, com certeza, sim. Então, até entrando um pouco mais na prática da coisa, né? É, como é que funciona? Existem basicamente dois times, né? Ou dois grupos de pessoas dedicadas. Um que a gente chama de fora do ciclo, e são essas pessoas que estão fazendo justamente esse trabalho de shaping, e o time que vai estar dentro do ciclo. Então, seria a squad ali, o time dos desenvolvedores, as pessoas que estão construindo, né? Então, você imagina que tem um ciclo de 6 semanas, duas atividades rolando em paralelo, né? Então, enquanto as pessoas estão construindo e entregando algum projeto ali fechado, descrito num ciclo de 6 semanas, paralelo a isso, um outro grupo de pessoas, e aí geralmente esse grupo de pessoas é composto pelas pessoas mais sêniores, que têm mais visibilidade do negócio como um todo, da estratégia, enfim, do produto, e muito importante também, pessoas técnicas, né? Esse grupo de pessoas está fazendo justamente o shaping. Então, durante essas 6 semanas que o ciclo está acontecendo, em paralelo, as pessoas estão justamente avaliando oportunidades, tentando modelar esse trabalho, né, que eu acho que talvez seja a melhor tradução para shaping que a gente tenha, para transformar isso no que a gente chama aqui de um pitch. Então, a entrega final, né, um trabalho que o shaping foi feito, um trabalho bem modelado, o entregável disso é um pitch, que é um documento formal por escrito que descreve aquela iniciativa, dá o contexto do problema, e justamente nesse período também passa-se por uma grande avaliação de risco, né? Então a gente avalia os riscos, as interdependências e o que a gente chama aqui dos rabbit holes, né? Então a gente tenta mapear a um nível de abstração bem alto quais seriam esses possíveis rabbit holes ali, quais são essas possíveis dragas de tempo, essas armadilhas. A gente já tenta delimitar de alguma forma aonde e como o time vai se comportar ou lidar, ou por exemplo, isso aqui vai requerer uma integração com third party muito complexa, não vamos por esse caminho, já deixa isso delimitado, né? Então, efetivamente, esse pitch, que é o resultado dessa modelagem do escopo aí, que é o entregável ali, de alguma forma, desse shaping, esses pitches todos vão passar por esse processo que é a betting table, que é justamente entre o final de um ciclo e o começo de outro, essas pessoas mais sêniores, enfim, de gestão, aqui no Basecamp, na 37 Signals, quem faz isso hoje é o Jason Fried, que é o CEO, o DHH, que é o CTO, e o nosso head de produto e estratégia, né? Então é um grupo bem pequeno de pessoas. Essas pessoas participam desse processo tanto de shaping quanto do betting table, que é justamente escolher quais desses projetos vão ser passados para os times, que são esses times que vão estar dentro do ciclo justamente construindo, né, building essas soluções. Então, enfim, nesse processo de shaping, avalia-se sim justamente os riscos associados, quais são as interdependências, quais são os rabbit holes e tudo mais. Por isso que é muito importante ter as pessoas certas participando desse processo, né? Aqui na 37 Signals a gente tem uma dinâmica onde qualquer pessoa pode escrever um pitch, mas ele é sempre refinado por esse grupo de pessoas. Então, de maneira prática, o CTO sempre olha tudo que está ali e nesse processo ele justamente avalia os riscos, ele avalia sob uma ótica um pouco mais técnica das complexidades, interdependências, enfim, até peculiaridades ali da code base. Então é super importante que sejam pessoas que tenham um contexto muito grande, tanto do negócio quanto do projeto, pessoas que sejam um mix de pessoas, né, que tem uma visão técnica, uma visão de design, uma visão de estratégia. Bem interessante. E um negócio que você comentou aqui foi justamente sobre. Vamos dizer assim, tem 3 fases ali, né, de maneira bem grosseira aqui. Então tem a parte de shaping, tem a parte do betting ali de fato, e tem a parte da execução. E pelo que eu entendi aqui, daí você me corrige se eu estiver errado, existe uma separação muito clara entre a parte de shaping e execução. Daí a pergunta que eu queria te fazer é: as pessoas que executam, tipo, o quanto que elas têm acesso ou contato com as pessoas que fazem o shaping ali? Isso não existe no dia a dia, cada um faz o seu trabalho, é meio que jogar, vamos dizer assim, entre aspas, o requisito por cima do muro e deixar o pessoal implementar? Como é que funciona normalmente essa interação ou essa não interação? Boa.
Cara, aqui na prática tem muita interação. E a gente tem uma dinâmica de trabalho muito, acho que particular, assim, muito única, mas a gente trabalha de forma assíncrona majoritariamente, então, e a gente usa o Basecamp para fazer isso, né? É, e na prática, o time que está construindo, o time que está dentro do ciclo ali, né, que está executando, ele está o tempo inteiro documentando o que ele está fazendo, né, dentro da própria ferramenta. Ele vai atualizando lá e subindo os pull requests e tudo mais. E eventualmente nesses momentos, né, são momentos de validação, por exemplo, com as pessoas que fizeram shaping. Então, falando aqui do caso particular, né, o DHH, que é o CTO, é uma das pessoas que participa lá do processo do shaping e do bedding. Sempre que a galera está subindo alguma coisa mais relevante ou quer uma opinião, é tão simples quanto marcar ele ali e ele sempre interage, ele sempre olha. Então a gente já tem uma cultura muito de que a gente chama de mostrar nosso trabalho, né? Então enquanto a gente está fazendo e construindo as coisas, a gente vai tentando transformar isso público e documentando de um jeito que as pessoas sempre possam ter acesso e isso acaba fomentando muito essa colaboração. E aqui a gente tem uma cultura de não reunião, né? Então, uma coisa que joga a favor é que a própria ferramenta do Basecamp faz uns check-ins automáticos, né? Então você consegue configurar lá para, por exemplo, todo final de dia, todo dia às 4:30 da tarde, manda uma mensagem que o que você está fazendo. E as pessoas simplesmente respondem essa mensagem. Cara, bullet point ali, 2 parágrafos só para falar o que fez. E toda semana manda também o que você pretende fazer essa semana. Então, assim, é um jeito fácil de você ter um acompanhamento ali do que está rolando sem ter muito microgerenciamento ou a parte que deixa mais feliz, sem ter a necessidade de ter, cara, 8 horas de reunião semanal só de, enfim, stand-up, grooming, refinamento e tudo mais que já vem por padrão ali, né? Para quem não gosta de participar da famosa dele aí, né, talvez famigerada, dependendo do ponto de vista, enfim, é um prato cheio. Uhum. Desde que você entrou em contato, teve contato mais próximo, né, com esse framework, teve alguma parte assim, que você achou mais difícil de implementar, de colocar em prática ali? Ou não? Foi tranquilo de maneira geral? Boa, cara, não é trivial, tá? Eu acho que é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, então esse é um desafio já de cara, assim, porque eu acho que hoje na indústria a gente já tem meio que um modus operandi, então se você entra em qualquer empresa hoje, você espera que tenha uma daily, você espera que tenha lá uma squad, uma figura de um product manager ali, meio que olhando por cima tudo que está acontecendo, né? É, enfim, e o Shape-Up é bem diferente nesse aspecto, assim, então acho que os rituais, as rotinas são muito diferentes, isso seria o primeiro choque. E tem algumas particularidades, assim, então, de novo, o livro do Shape-Up, eu acho que ele é muito interessante porque ele é uma documentação da forma que a gente opera desde muito tempo atrás, mas principalmente da forma que a gente opera hoje, né? E eu não acho que isso serve para você copiar ali verbatim e tentar adaptar na sua estrutura. Eu acho que vale justamente uma adaptação ali, tentar flexibilizar algumas dessas coisas. Inclusive tem os apêndices do livro que dão umas dicas de como tentar começar a usar o Shape-Up. Eu acho que dá para começar por partes, pegar talvez alguns pedaços ali, né? Mas talvez uma das coisas que eu acho mais diferente, por exemplo, aqui, é essa questão do time ser muito pequeno, do time ser de 2 a 3 pessoas, né? Eu acho incrível, eu acho que times pequenos são um superpoder. Você não precisa justamente ter pessoas intermediando a comunicação e tudo passar por 1.000 pessoas. Cara, quando você tem 2, 3 pessoas, o negócio flui de uma maneira diferente ali, né? Acho que todo mundo já participou do projeto pequeno, sabe? Você não precisa ficar pensando em milhões de documentações e reuniões e isso aqui, cara. Só você e a pessoa ali, sabe o que está fazendo, a coisa vai andando muito mais rápido. Mas isso é possível aqui porque, por exemplo, todos os nossos designers são desenvolvedores front-end, né? Então a galera coda front. Eu sei que isso não é verdade, cara, na maioria da indústria, muito menos aqui no Brasil. Na verdade, isso aí são unicórnios, né? Designer que code front é raridade, não é norma. E aqui, por exemplo, isso é o padrão, né? Então, enfim, tem algumas peculiaridades assim que eu acho que são desafios para adaptar isso, né? Mas, de novo, acho que nada também que impeça de você, enfim, trabalhar ali de alguma forma com as premissas que a gente traz aqui, né? Com as ferramentas. Sim. Você comentou ali, né, sobre não copiar exatamente como tá. Acho que essa é sempre uma mensagem importante, porque é muito fácil a gente se deixar
levar pro, não, tipo, o fulano está fazendo assim, vou copiar exatamente, vai dar certo aqui. Dificilmente vai dar certo como a pessoa está esperando. Por isso que é interessante conhecer ali o que está por trás, por que aquela decisão foi tomada, será que isso se encaixa no meu contexto ou não, e começando, de fato, por partes ali que talvez, vamos dizer assim, o time tem uma dor maior. Então, por exemplo, a gente tem muita dificuldade de entregar em 2 sprints, cara, talvez o contexto, o produto ele é muito pesado, é difícil de você realmente fazer mudança, então, cara, então talvez vamos mudar para um espaço maior aqui, um time box maior e tal. Não necessariamente 6 semanas, talvez começar com 4, depois para 6, enfim, assim, o time entender que faz sentido. Né? Mas vamos assim, pensar alguns pontos ali e começar a aplicar na equipe e acompanhar, para ver se de fato aquilo está trazendo o resultado esperado. Acho que esse é um ponto. E outro negócio que você comentou, que eu queria até entrar um pouquinho mais a fundo, é assim, acho que a maioria das pessoas na área de tecnologia já ouviram falar da importância da gente trabalhar com times pequenos ali, né? Até ficou famosa naquela frase do Bezos falando sobre times deveriam, vamos dizer assim, ser alimentados com até 2 pizzas. Então, justamente para trazer a ideia de times pequenos. Mas você comentou aqui sobre times muito, muito pequenos ali, né? De 3 pessoas, enfim, 2 pessoas. Então, times muito pequenos. Eu dei até uma olhada no livro, lá fala sobre isso, né? Sobre um designer e um engenheiro, ou um designer e 2 engenheiros, alguma coisa nesse sentido. Daí eu queria entender como que, vamos dizer assim, como que vocês conseguem atacar problemas que são maiores e que naturalmente dependeriam de mais pessoas ali para resolver, quando os times naturalmente são pequenos. Vocês juntam times para quando cai nesse caso, ou não, cada um trabalha num pedacinho e depois junta tudo? Como é que funciona? Boa. Cara, acho que tem bastante coisa que dá para tirar aí disso que você comentou, mas entrando no mérito dos times pequenos, né, e como é que isso funciona, uma das premissas também do Shape Up, que eu acho que é muito válido de trazer aqui, inclusive um desafio para adaptação dele, né, é a ideia de que os times que estão trabalhando no ciclo, eles vão estar completamente isolados e dedicados a esse pedaço de trabalho durante esse tempo. Então, a ideia é pegar esses times pequenos de 2 a 3 pessoas, colocar esse trabalho que está shaped ali, né, que está modelado de alguma forma na mão deles, e deixar que o time fique responsável quase que única e exclusivamente por fazer aquilo chegar do outro lado. Né? Então, receber aquele pitch, que em teoria vai ter um trabalho bem modelado, vai ter tudo que você precisa, vai ter a descrição do problema, uma sugestão de solução num nível de abstração bem alto, as delimitações de onde ir e não ir, quais são os riscos, e com isso esse time vai poder se organizar. Então esse time que vai quebrar ali as tarefas e vai entender como construir, né? Então na seção do livro que fala sobre esse building tem um conceito interessante, inclusive, que é a diferença entre... Basicamente ele te diz que você pode ter uma lista de to-do com várias tarefas e obviamente você fazer 3 de 10 dessas tarefas não necessariamente quer dizer que você está em 30% do trabalho que você precisa fazer, né? E aí, inclusive, em uma mesma tarefa, existem 2 tipos de trabalho, né? Que é o que a gente chama de figuring things out, né? Descobrindo sobre o que se trata, então tentando ter clareza sobre como fazer aquilo, e o making it happen, né? Então fazendo acontecer. E aí a gente criou uma ferramenta no Basecamp, inclusive, para poder acompanhar esse trabalho, né? E eu acho que isso para desenvolvimento funciona muito bem, onde é um gráfico de uma curva de sino, né? Mas efetivamente é uma montanha ali. Então, figuring things out é quando você está subindo essa montanha. Então, geralmente, quando você vai pegar uma tarefa nova, você precisa, cara, entender o contexto daquilo, pensar em como você vai solucionar aquilo. E esse é um trabalho que tem muito desconhecido envolvido, né? Então, você tem uma ideia, talvez, de como fazer, mas quando você vai pensar praticamente, né, como é que eu vou solucionar aquele problema, você precisa investir um tempo descobrindo sobre o que aquilo se trata e qual o melhor rumo ali, né? Qual o melhor caminho de ação. E uma vez que você tem clareza disso, você vai para o outro lado da colina, né? Então você para de subir a colina e você começa a descer a colina, que é o making it happen. Então você está efetivamente botando as horas para codar aquilo, enfim, construir aquela solução. Então, assim, essa é uma prática, acho que interessante também, uma maneira interessante de enxergar o trabalho, né? Mas, enfim, a gente geralmente deixa para os times tomarem esse tipo de decisão. Eu acho que isso é um desafio para os times, mas eu acho que é um superpoder também, no sentido que você dá autonomia para um time pequeno, para ele se organizar, para ele entender qual caminho seguir. E, de novo, você dá tempo suficiente e você tenta tirar qualquer outra distração dele, né? Então, acho que um desafio também é como é que você garante que esse time está realmente isolado e trabalhando profundamente naquela questão, naquele projeto, né?
Aqui hoje a gente tem uma estrutura onde a gente tem, por exemplo, um time de site reliability ali para cuidar, enfim, de questões emergenciais ou qualquer coisa que aconteça, sem precisar tirar as pessoas que estão, de fato, ali imersas no ciclo, que acho que é muito natural, né, cara? Quem nunca viveu tá numa sprint, dá um BO lá, enfim, o alarme vermelho toca lá a sirene, você precisa parar porque o projeto caiu, o site saiu do ar e tudo mais, e, cara, é uma coisa que você não tinha mapeado, que vai consumir tempo da tua sprint, enfim, precisa lidar. Né? Mas, cara, acabei até pegando uma tangente muito grande aqui, né? Mas acho que o que é interessante é que esses times pequenos, eles são pequenos também por conta disso, né? A gente não conseguiria, por exemplo, garantir que uma quantidade muito grande de pessoas estivesse tão isolada, trabalhando tão profundamente no problema. Isso fica muito mais fácil quando você pega ali 2, 3 pessoas, né? E o que eu acho que é super legal aqui também é que os times não são fixos. Então, dependendo de cada ciclo, as pessoas podem parear, né? Ou, enfim, se agrupar de maneira diferente. E essa distribuição são as lideranças que fazem de acordo com que as pessoas estão mais confortáveis em relação à parte da codebase que vai ser que o projeto, enfim, vai interagir, né? Ou até habilidades específicas que as pessoas vão ter, né? Então, acho que isso é um jeito interessante também de lidar com essa dinâmica de time e transforma o trabalho numa coisa bem dinâmica, né? Uhum. E eu tava fazendo uma matemática aqui mental, porque assim, se os times eles são bastante pequenos, eu imagino que boa parte das pessoas que trabalham na empresa, pelo menos nessa parte de execução, especialmente, são pessoas com uma senioridade alta. Caso contrário, a gente, enfim, teria dificuldade de formar um time com uma senioridade suficiente para entender o problema que ele precisa resolver e como que ele vai resolver aquilo, né? Tô viajando aqui, ou Não, zero, cara, zero. Acho que essa é uma das coisas também, uma das características mais impressionantes, assim. Talvez eu não tenha enfatizado o quão enxuto é o time, mas só para vocês terem uma noção aí do tamanho da coisa. Cara, a 37 Signals é uma empresa hoje que tem 2 produtos, basicamente, o Basecamp e o Ray. O Ray é uma plataforma de e-mail, concorrente do Gmail aí de alguma forma. Mas, cara, só para vocês terem uma noção da dimensão, né? O Basecamp é um produto, cara, uma ferramenta de gestão de projeto que tem 20 anos aí, desde 2004 no mercado. Tem centenas de milhares de clientes pagantes, né? Centenas de milhares de empresas que assinam o Basecamp com, cara, milhões ali de clientes ativos mensais e tudo mais. Então, assim, é um produto muito grande, bem complexo, e o time inteiro da 37 Signals inteiro, não só do Basecamp, tem 70 pessoas. Então, assim, isso inclui atendimento, suporte e tudo mais. Então, assim, em relação a time de engenharia e até design, produto, cara, eu acho que é o time mais fora de série que eu já tive a oportunidade de ver, não é nem de estar dentro. Né? Mas, cara, acho que assim, o nível da galera aqui é realmente fora da curva. Assim. E eu acho que múltiplos exemplos disso são a quantidade de contribuições que a gente fez para comunidades open source, enfim. O Simon Siegel desenvolveu aí framework de Rails, né, para Ruby, acabou de lançar aí o Camel também para gerir rotina de deploy on-premise, enfim. Tem muitas e muitas contribuições e muita coisa incrível que a galera faz aqui. Tudo isso para dizer que sim, cara, a galera que não é nem um pouco júnior, a galera é bem cascuda, inclusive. E eu acho que isso joga muito a favor também, né? E daí eu queria pegar muito a tua percepção, assim, de como que é trabalhar sem backlogs, né? Porque até onde eu sei, não tem backlog quando a gente fala de shape-up. Então, como é que é o sentimento, assim, de... Provavelmente você veio, vamos dizer assim, de um histórico usando backlogs, é natural, super natural no mercado, e hoje, enfim, você não tem necessariamente um backlog aí, não? A galera não usa backlog. Então, como é que é trabalhar sem backlog? Cara, boa. Sim, eu era a pessoa que fazia o backlog, que tomava conta do roadmap, né? Então, eu estive nessa cadeira de produto. E é muito engraçado, porque você vê muitas das coisas que eram que leis serem jogadas pela janela e tudo bem, a empresa continua funcionando, e na verdade funciona bem melhor do que a maioria dos lugares. E eu acho que isso é muito interessante, assim, porque, como eu falei, né, antes de eu trabalhar aqui eu já era fã, e é muito engraçado porque foi até um pouco decepcionante a quantidade de coisas que eu já sabia e a quantidade, quando eu entrei, porra, vai ser, agora eu vou descobrir todos os segredos, tudo que a galera não fala nos posts, não tá nos livros, eu vou descobrir.
E, cara, não tem muito segredo, assim, a real é que a forma como a gente opera já está descrita aí em vários livros, em vários posts, em muitos lugares da internet, e é exatamente assim que a gente faz, assim, de novo, é até decepcionante como não tem surpresas. E uma das coisas que eu sempre tive mais curiosidade de ver na prática é justamente essa modelo de gestão aí, que eu acho que vai muito mais do que só o backlog, né? Então, o ShapeUp até dá o take dele de como encarar o backlog. Então, assim, no ShapeUp a gente fala muito no livro de que o backlog é uma pilha de coisas que só vai te dar trabalho para manter. Então, a sugestão do ShapeUp, ao invés de você ter um backlog de várias ideias que você quer fazer no tempo, é que você escreva esses pitches, né, de tempo em tempo. Você faça o processo da betting table, ou seja, você escolhe qual pitch você vai fazer ou não. Os pitches que ficaram de fora, o que o ShapeUp sugere é que você não acumule eles num backlog, mas sim o que diz é, cara, se for uma ideia realmente boa, se for uma demanda do cliente realmente latente, isso vai acabar voltando como um pitch de novo, vai passar pelo processo da betting table de novo, e se for uma coisa que realmente vale a pena ser implementada, né, que, enfim, que a empresa avalia que é o momento, que a gente tem um apetite, que realmente, dentre todas as outras prioridades, é a coisa mais importante para a gente fazer naquele ciclo, ela vai ser feita. E até talvez o que seja desconfortável disso é porque, na verdade, isso quase que joga para o bom senso de quem está gerindo a empresa, né? Então, eu entendo que muitas pessoas recorrem a esses frameworks para terem as respostas. E, na prática, isso não é uma resposta do tipo, se A, então B. É uma resposta do tipo, cara, tem pessoas ali tomando conta desse processo. No fim do dia, é um call de julgamento ali, né? É uma questão de tomada de decisão e é a tomada de decisão dos gestores da empresa, né? Então, o ponto que eu ia chegar é que eu acho que vale entender também todo o contexto sobre o qual o ShapeUp foi construído em cima. Então, de novo, o 37 Signals é uma empresa bem peculiar, né? Uma das coisas tem lá no livro, tem um livro chamado It Doesn't Have to Be Crazy at Work, que descreve muito sobre nossa forma de trabalhar e o que a gente acredita, né? O Jason, que é o CEO, escreve falando sobre como a gente não tem metas aqui e como a gente não tem planejamento de mais de 6 semanas. E isso é verdade. A gente acabou de começar um ano, a gente não tem um planejamento do tipo, até o meio do ano precisamos atingir tal número de faturamento, ou de receita, ou de lucro, e a gente não tem um roadmap falando, não, agora a gente está trabalhando nesse projeto aqui, nesse produto, no meio do ano a gente vai trabalhar em outro, e até ano que vem em tal outro. Cara, simplesmente não existe isso. A gente trabalha realmente em ciclos de 6 semanas e a gente não sabe o que a gente vai fazer daqui a 8 semanas, daqui a 30 semanas. A gente realmente decide a cada 6 a 8 semanas ali o que a gente vai acabar fazendo no próximo ciclo. E tudo bem, e as coisas funcionam e a coisa anda. Mas, de novo, isso é uma particularidade de uma empresa de capital fechado, uma empresa mal ou bem de dono, e esse jeito de operar, inclusive, a forma que os fundadores, né, tanto o Jason quanto o David, encontraram para que eles pudessem estar mais próximos do direcionamento do produto, de estarem quase que com uma mão no volante ali, dizendo para que lado a coisa vai, né? Então, assim, isso não necessariamente é verdade em todas as empresas. Então, isso não necessariamente é a resposta, é o melhor jeito, né? Mas eu acho que o que é mais interessante aqui é ver que é um caminho e é possível, né? Que parece que é quase que uma loucura, um devaneio falar essas coisas, mas tem funcionado. Eu não lembro de quem eu ouvi essa ideia de descartar, né, ali o backlog. Não sei se foi do DHH, eu acho que foi dele. Eu acho que foi dele. Ele é Daí meteorista. teve uma equipe. Oi? Ele é meteorista, né? Daí teve uma equipe que eu trabalhei alguns anos atrás, e a gente tinha um backlog gigante, assim. O cara, tipo, por mim, deletava isso. Mas sempre que eu falava isso nas equipes por onde eu passei, o pessoal, não, como assim? Tá doido, não pode fazer isso e tal. Beleza, não, tudo bem. Deixa eu fazer uns cálculos aqui, vamos ver que eu descubro aqui também. Daí eu peguei todas as tarefas que a gente tinha entregue, assim, sei lá, num período de um ano, alguma coisa assim, e eu vi, pô, beleza, dessas tarefas que a gente entregou, vamos dizer assim, há quanto tempo a gente tinha criado a tarefa até a data de entrega? Então, a gente entregou hoje, quando a gente criou? Semana passada, um mês atrás? Eu vi basicamente esse tempo, né, que levou. E o que eu descobri na época, se eu não me engano, tá, se não me falha a memória, mas com certeza não vai ser muito diferente disso que eu vou falar aqui, mas assim, 97% das tarefas que a gente entregou, a gente
escreveu, entre aspas, escreveu ali, né? Criou a tarefa nos últimos 3 meses. É. Ou seja, a gente mantinha um backlog gigante por causa de 3% das tarefas que iam surgir de novo se fosse importante de qualquer forma. Exato, exato. Eu acho que essa ideia de você desapegar do backlog, acho que ela é bem interessante, talvez um pouco radical, mas, assim, na prática, isso só toma... Não é que só toma, mas vai tomar muito espaço na tua cabeça. A questão é, vale a pena isso realmente ocupar espaço ali, ou é melhor você deixar aberto para o que estiver vindo, e se for importante, realmente vai surgir de novo, alguém vai pedir, enfim, a empresa vai ver necessidade. Acho que esse é um ponto muito, muito interessante. Exato, e cara, você vê por aí muitos times têm uma pessoa responsável pelo backlog. E, cara, a pessoa despende ali tempo, a beça para cuidar daquele backlog. E como você falou, cara, as coisas que são realmente importantes, as coisas que você realmente vai fazer, você geralmente prioriza rápido, né? Enfim, porque é isso. É muito difícil de alguma coisa que você teve essa visão, porra, um ano antes, 6 meses antes, ser realmente relevante tanto tempo depois e ter valor. Aquela visão provavelmente ela vai mudar no tempo também, né? Então, assim, a forma como você descreveu provavelmente também já vai estar depreciada ali, sabe? Daí um outro ponto que eu queria entender de você é assim, que quando a gente trabalha com time boxes menores ali, né? Pensando aqui no mais tradicional, né, no Scrum ali de 1 ou 2 semanas de time box, né, acontece dos times serem interrompidos ou até, vamos dizer assim, descobrirem que aquela direção que eles não estão indo, que eles estão indo não é uma direção boa, acontece, só que a chance é muito menor porque o time box é relativamente pequeno, né? Mas agora, quando a gente fala de um time box um pouco maior, de 6 semanas, pode ser que isso aconteça com uma frequência maior. Daí eu queria entender um pouquinho como que vocês lidam com mudanças de escopo ali, né? Então, talvez durante a execução, putz, cara, a gente aprendeu isso aqui, então talvez essa direção é a direção mais adequada, o que a gente faz aqui nesse caso. Isso costuma acontecer ou não acontece tanto a ponto de ser relevante? Cara, acontece. Eu acho que assim, o que joga a favor de não acontecer tanto para ser um problema e algo que, nossa, a gente precisa endereçar, senão, enfim, fica inviável, são duas coisas, né? Uma, eu acho que é um ponto que você falou anteriormente, que as pessoas são realmente muito boas aqui, então, assim, até tem pessoas júnior, mas até as pessoas júnior aqui são bem boas. Então, assim, as pessoas geralmente já têm experiência. E o time aqui também, eu acho que tem uma coisa muito legal, que é a rotatividade é muito baixa, assim. Então, cara, tem muita gente que está aqui há muitos anos, tem, cara, muita gente está aqui há 10 anos, 9 anos, 5 anos. Então, assim, são pessoas que, além de, obviamente, já terem essa experiência de anos, já conhecem muito o projeto, né? Então, assim, já tem um conforto muito grande de saber, mais ou menos, enfim, o que pode dar problema ali, qual é a parte complicada, esse tipo de nuance, né? Que geralmente é onde essas coisas acontecem, que são os desconhecidos que você nem conhece, unknowns, né? As coisas desconhecidas que você nem sabe que você não conhece. Então, assim, isso é um ponto que joga a favor. E outro ponto é a própria dinâmica do shape-up, que justamente faz com que as pessoas mais sênior, mais experientes, mais casca grossa, façam esse trabalho prévio de shaping. Então, durante o shaping, é o momento onde geralmente muitas dessas questões surgem, né? Então, por isso que eu acho que é super importante pontuar isso de, cara, precisa ter pessoas técnicas ali, pessoas com realmente profundidade técnica participando desse processo, levando isso a sério, porque é geralmente nesses momentos que essas discussões até surgem, né? Do tipo, aonde que pode ter um problema e tudo mais. Enfim, o pessoal de design também questiona sobre o valor que isso tem para o usuário, usabilidade. Mas isso, obviamente, não impede de, enquanto o trabalho está acontecendo, surgir alguma coisa, você percebe que você precisa mudar de direção. Então, assim, acontece. Não acontece todo ciclo, mas eventualmente acontece, também não é uma coisa que não acontece nunca. E a gente tem, inclusive lá no livro fala sobre isso, né, o que fazer nessas situações. E aqui a gente tem justamente essa cultura um pouco desapegada, como você citou aí no exemplo do backlog, né? Então, assim, uma sugestão é, se você realmente está numa encruzilhada muito grande, se a solução proposta, quando você foi construir, realmente se provou muito mais complexo do que deveria ser, ou enfim, isso vai te tomar muito mais tempo do que deveria tomar, né? Tem várias maneiras de encarar isso, mas se for algo realmente, cara, virou um bicho de 7 cabeças aqui, fugiu totalmente do controle, o estímulo é larga esse trabalho. Esse trabalho vai ser muito maior que o nosso apetite de 6 semanas. Se realmente esse trabalho se transformou numa coisa muito distante do que a gente tinha enxergado, ele precisa ser reavaliado. Então, a sugestão é, volta isso para o shape, isso vai virar um novo pitch, a gente vai reavaliar se realmente
esse caminho que a gente descobriu para essa solução cabe no nosso apetite, porque pode ser que, beleza, tem um caminho, eu acho que isso que é muito interessante também, tem um caminho, só que, sei lá, vai demorar 8 semanas, 9 semanas, e aí você tem que reavaliar, porque a solução que você propôs foi para aquele apetite de 6 semanas. Talvez, sabendo que isso vai demorar 9 semanas, tem alguma outra coisa que você queira fazer antes, tem alguma outra coisa que você vai priorizar de outra maneira, né? Então, efetivamente, se o custo daquela coisa mudou, toda a dinâmica de ROI ali, de retorno daquele investimento muda, né? Então, você precisa reavaliar isso. Então, assim, tem esse estímulo e não é um problema, cara, tá no meio de um ciclo, enfim, aconteceu isso, larga isso, deixa, foi cagada, fizemos cagada, vamos tentar avaliar e pode acontecer e vamos ver se esse problema foi lá no shaping, onde é que aconteceu esse problema, se ele é uma coisa que a gente podia ter previsto, vamos aprender com isso ou não. Mas acontece também de, às vezes, você está no final ali do ciclo, está na quinta semana, o negócio vai te custar uma semana a mais. Cara, acontece também de você usar o tempo do cooldown, por exemplo, para fazer esse esforço final ali e matar isso, né? Porque, enfim, às vezes você pode chegar numa conclusão que, beleza, ia demorar mais 2 dias, eu também não vou jogar isso, vou rasgar isso, enfim, e deixar para lá, né? Então, de novo, é um judgment call ali, né? É uma tomada de decisão, mas tem alguns caminhos, algumas sugestões de resolutiva para isso. E um ponto que eu não posso sair daqui sem te perguntar, imagino até que quem está acompanhando a gente está esperando eu perguntar isso, porque assim, às vezes acontece, tá? Isso acontece com alguma frequência, pelo menos falar no mercado de maneira geral, né? Cara, a gente olha assim para a data, seja lá a data que for, enfim, que a gente imagina que a gente vai entregar. Não, pô, dá para entregar nessa data. Daí a gente vai lá, começa a executar e tal, e cara, e tá chegando o próximo input, mano, não sei, começa aquela correria e tal. Daí eu queria entender um pouquinho, você já até meio que pincelou, né, de fato, como é que isso funciona, mas eu queria entender um pouquinho melhor como que acontece no caso de realmente o time não conseguir chegar ali, né, bater aquele prazo que era esperado, no caso ali o prazo de 6 semanas, enfim. Você comentou um pouquinho sobre aproveitar o próprio cooldown ali, né, que tem duas semanas, né, de cooldown, mas, enfim, além disso, tem alguma coisa diferente ali o que acontece quando, de fato, o time, putz, a gente não conseguiu? Boa. Bom, só para pontuar, essa é uma prática que não é estimulada, tá? Então, assim, usar o cooldown para fazer as coisas não, é realmente uma exceção. Então, geralmente só quando é necessário, né? Na prática, o que acontece é que muitas das vezes os times até acabam os trabalhos de 6 semanas um pouquinho antes e usam alguns dias finais ali para fazer alguns ajustes. Mas o que a gente sugere muito no livro, principalmente, enfim, o que a gente tenta fazer aqui sempre, é tentar construir esse pedaço de trabalho por partes, né? Então, uma das primeiras etapas ali, quando você começa a trabalhar no ciclo, né? Então, uma das primeiras partes do building, para quem está trabalhando dentro do ciclo, é tentar mapear dentro do escopo quais são, meio que, talvez segmentar seja a palavra, né? Entender quais são os pedaços desse projeto, como é que isso vai se comportar de maneira quase que isolada e tentando construir isso sob uma ótica de partes que vão gerar valor. Então, talvez você tenha uma segmentação ali, uma ordenação de coisas que você precisa fazer no back-end, uma coisa diferente no front e uma terceira no que seria usabilidade, né? Então, ao invés de tentar segmentar esse trabalho para que fosse mais simples ou trivial para quem está fazendo cada parte, tentar segmentar esse trabalho em pedaços que vão gerar valor. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tentar separar em unidades que você consegue construir, conectar back com front e ter algo construído ao longo do ciclo, né? Então, esse é um jeito de que, mesmo que você chegue no final dessas 6 semanas com a sensação de, cara, não consegui construir tudo, se você realmente conseguiu fazer esse trabalho de alinhar essas partes bem, você consegue construir pelo menos partes que funcionam e entregam algum valor, né? E aí você pode, enfim, considerar envelopar isso no release e lançar, ou reavaliar de beleza, talvez tenha ficado realmente desejando, não vai dar para lançar. Mas eu acho que o que evita de que isso aconteça, na prática, é tentar reavaliar o escopo. Então, os times sempre vão ter autonomia dentro do ciclo para mudar a proposta que eles estão entregando, né? Então, o pitch, né, o documento lá que fez no Shaping, eu acho que é muito, muito importante ressaltar que ele está sempre no nível de abstração que ele não é abstrato o suficiente para as pessoas não fazerem ideia de, enfim, uma direção, pelo menos, de solução, e nem fechado o suficiente ali, né, nem
descritivo o suficiente para que as pessoas não tenham para onde recorrer, né? Então, nem concreto o suficiente para que elas não tenham para onde recorrer. Então, esse é o trabalho que está shaped ali, né? Que está modelado, porque ele está justamente nesse ponto intermediário. Então, os times sempre vão ter autonomia e sempre são estimulados a adaptar o escopo. Então, se, cara, tô chegando perto ali e não tá cabendo, eu vou mudar o escopo, eu vou mudar o escopo, eu vou mudar o escopo até ele caber no meu apetite. Porque, de novo, o importante é que ele caiba no apetite naquele intervalo de tempo que a gente definiu, né? Então, no caso, até as 6 semanas ali. Então, na prática, o que acontece é que as pessoas, realmente os times vão, e aí, essa que é a beleza do time muito pequeno, né? Porque isso acontece muito mais rápido num time muito pequeno, essas iterações são muito mais rápidas, e eles vão alterando. Então, cara, se passa 2 dias e a pessoa percebe que tá muito difícil, passa 2 semanas, tá muito difícil, cara, é praticamente impossível você chegar e ficar uma semana inteira trabalhando numa direção, percebendo que aquilo não vai funcionar, e o time não tem iniciativa de, cara, vamos adaptar, vamos para outro caminho, né? E é isso que é legal de ter o designer muito próximo ali do desenvolvedor. Então, acho que também ser um time muito pequeno, só com dev e designer, ajuda muito a evitar que fiquem dois silos, né? Que fique o designer aqui de um lado fazendo tela jogando e o dev lá construindo essa coisa. Então, assim, na prática, o que evita com que isso aconteça é essa mentalidade de, cara, o escopo é flexível, eu tenho uma noção, mas eu tenho total liberdade e autonomia para adaptar isso. O que importa é tentar entregar a unidade de valor ali no final. Boa. Bom, daí eu queria abrir esse espaço aqui final para você passar uma mensagem, né, para quem estiver acompanhando a gente aqui, fazer o seu jabá aí, se você quiser, fica à vontade. Boa! Cara, eu acho que, enfim, aproveitar para agradecer de novo o convite. Para mim, foi um prazerzaço estar aqui falando sobre esse tema. Cara, é um tema que eu me amarro e, obviamente, me aprofundei muito nesses meses. E aí, eu acho que a mensagem que vale a pena passar aqui é que eu tenho ajudado ativamente alguns times aqui no Brasil a implementarem o ShapeUp. Então, assim, se você que está ouvindo quiser experimentar, fique à vontade para me mandar uma mensagem, me procura lá no LinkedIn. A gente pode se conectar e, para mim vai ser um prazer, enfim, trocar uma ideia, eu ver como é que eu consigo ajudar os times a implementarem, independente de usar o Basecamp ou não. Realmente faço isso porque, primeiro, acho que para mim é uma oportunidade muito incrível e, obviamente, fazendo isso, eu tenho mais histórias para contar, mais aprendizado, mais para contribuir aí também. Boa, muito bom. Eu vou colocar todos os links aqui na descrição do vídeo, nas notas de podcast, então, do livro, redes sociais aqui, do Lucas também. Bom, muito obrigado, Lucas, pela tua participação aqui. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais sobre o ShapeUp aí. Um abraço para você, cara, e até a próxima. Valeu. Tem um jabá, posso fazer o último jabá? Manda Tô aí. escrevendo o Substack também, se quiserem seguir, ver coisas que eu tenho escrito sobre muitos desses assuntos. E tô começando um podcast também falando sobre produto. Boa, boa, muito bom. Então, um abraço para você, cara. Vou colocar tudo nas notas aqui do podcast. Valeu, eu que Um agradeço. abração e até mais. Valeu, até mais.